se dirá: aqui está ele, ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Depois disse aos seus discípulos, agora ele fala com os discípulos diretamente: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês: lá está ele, ou aqui está. Não se apressem em segui-los, pois o Filho do Homem no seu dia será como um relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito, que seja rejeitado por sua geração. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo, enxofre do céu e o destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado da sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deverá voltar atrás por coisa alguma. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida perderá, e quem perder a sua vida preservará. Eu lhes digo, naquela noite 2 pessoas estarão numa cama, uma será tirada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada e a outra deixada. 2 pessoas estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada. Onde, Senhor? Perguntaram eles. Ele respondeu: onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. E aí continua: então Jesus contou aos seus discípulos esta parábola. Para entender a parábola, tem que voltar no tema que está sendo tratado anteriormente e perguntar o que é que Jesus queria dizer aos discípulos com essa parábola. E o que é que essa parábola nos diz hoje? E aí a gente tem que entrar um pouquinho na discussão e na conversa sobre o reino de Deus. Jesus já começa a se despedir dos discípulos. E os discípulos estão atônitos e querendo dizer: aonde está o reino? Porque nós precisamos saber o que fazer. O que é que nós vamos fazer quando você não estiver mais aqui? E Jesus começa a alertar. E Jesus faz um tipo de interpretação das escrituras estranho aqui, né? Mas ele vai atrás de algumas histórias da Bíblia para dizer aos discípulos: olha, o reino de Deus não é tão simples, não é uma coisa tão simples de se revelar. Cuidado! Quando você diz assim: olha, o Filho do Homem está aparecendo ali, aqui, não vá correndo apressadamente atrás. Preciso ter sensibilidade para perceber e ler o que está acontecendo ao nosso redor. Eu fiquei pensando nisso porque essa semana eu fiquei pensando o quanto é difícil a gente entender onde está o reino e onde está o antirreino de Deus. Não era fácil para os discípulos, para os fariseus, para os mestres da lei, para ninguém era fácil interpretar. Interpretar a Bíblia é difícil, mas interpretar a realidade também é difícil. O que é reino de Deus, irmãos? Um monte de gente na rua, quebrando as coisas, se deitando no meio da pista, se negando a sair para impedir o trânsito. Os seus olhos conseguiram ver reino de Deus ali? Quem viu o reino de Deus numa atitude de agitação social ou coletiva como aquela? Onde está o reino de Deus? Do lado dos policiais, que estão reprimindo a violência, ou do lado do povo, que decidiu finalmente ir à rua? Onde está o reino de Deus? Converse aí rapidamente, de 2 a 2, entre 3. Onde é que vocês acham que está mais o reino de Deus? De que lado está o reino de Deus? Está ali? Está acolá? Cochiche aí um pouquinho sobre isso. Vocês não estão cochichando, estou vendo quase ninguém cochichando. Está em dúvida? Quem tem dúvida, levante a mão. Eu nem sei, pastora, nem sei dizer.
Onde está o reino de Deus? Quem está lutando pelo reino de Deus? Eu queria que você, para mim, me chamou mais atenção essas frases que eu vou ler para você, aí do capítulo 17. Veja aí no 26 como começa. Assim como foi nos dias de Noé,